Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Então, ó, na aula passada, a gente andou até um pouquinho antes aqui da parte de métodos criativos. Né? Então, falamos sobre as fases do projeto, tudo mais. E aí a gente ia entrar aqui em processos criativos. E processos criativos é um negócio que é muito importante, pessoal. É muito importante que vocês saibam fazer. Mas o protocolo do processo, de cada processo criativo, a gente vai ver alguns aqui nessa disciplina. Os protocolos desse processo, quer dizer, o que são os protocolos? São as regrinhas, né, de como você faz o processo criativo. Eles são coisas que você aprende, né? Eu vou passar alguns aqui com vocês, mas eventualmente vocês vão trabalhar em algum lugar que mexe com outro protocolo que a gente não viu aqui. E vocês vão ver que tudo bem, sabe? Alguns você tem que fazer uma dinâmica antes, outros depois, outros durante, outros têm várias fases. Enfim, a gente vai ver isso com calma. Mas o mais importante dos processos criativos, que é a principal mensagem que eu quero passar para vocês hoje, é que quando você está participando de um processo criativo, você deve ter uma determinada forma de agir, uma determinada postura. Eventualmente você pode concluir, como eu concluí, de que essa forma de agir ela não é boa só dentro da execução de um processo criativo, mas ela também serve para muitos ambientes, não todos, né? Porque a gente não tem uma forma de agir que serve para todos os ambientes, mas vamos dizer assim, é uma forma de agir que eu acho muito produtiva, né? Muito eficaz, não muito fácil de executar, mas muito eficaz. E eu vou falar diversas coisas na aula de hoje que talvez vocês identifiquem elementos de conversas que vocês tiveram com outras pessoas em outros ambientes, né? Algumas agradáveis, outras não. E aí vocês vão entender, vão começar a ter uma ideia melhor do que eu estou falando aqui para vocês. Então vamos lá. Os processos criativos eles permeiam todas as fases de um projeto, então eles não são exclusivos da fase de início ou da fase de execução, eles podem permear todas as fases e eles buscam criar uma sinergia entre os membros do time para sobrepor um dos seguintes obstáculos. Então você vai criar ali com processo criativo ou com método criativo uma forma de fazer com que alguns ou todos os membros do seu grupo contribuam para a solução de um problema, né? Talvez isso aqui tivesse até sido legal quando a gente estava fazendo sala de aula invertida lá, que vocês tinham os grupos e tal. Beleza. Então, quais são os seguintes obstáculos que você pode encontrar e que você quer usar o grupo para resolver, para sobrepor o obstáculo? O primeiro é solucionar um problema. Então, você está lá no meio do projeto, aconteceu um problema e você precisa solucionar esse problema. É uma coisa que pode acontecer. Gerar inovação. Às vezes o seu projeto, ele não que ele tenha encontrado um problema, mas ele é algo onde você está empreendendo. E quando você está empreendendo sobre alguma coisa, normalmente você quer fazer algo diferente, seja por um motivo de patente, direitos autorais, alguma coisa assim, ou seja por motivo de realmente encontrar uma solução melhor para um problema que já existe. E aí você quer gerar uma inovação. E para gerar inovação, você pode usar um processo criativo também. Se usa muito isso aqui. Você pode usar processos criativos para gestão de projetos ou equipes também, né? Então, formas de alocar pessoas, forma de alocar recursos, estratégias, tudo isso você pode usar processos criativos também. E aí, ó,
No uso de processos criativos, a gente sabe que todos os profissionais, né, e vocês serão profissionais também, mas todos, independente de serem engenheiros ou não, vão ter que passar por processos criativos. E é fundamental que o bom profissional saiba realizar processos criativos individuais e colaborativos, né? Não adianta. Às vezes não precisa nem ser no âmbito profissional, pode ser no âmbito da sua casa, hobby, qualquer coisa. Tenham sempre em mente que quando você encontra um problema, você pode utilizar um processo criativo. E o processo criativo, ele meio que abre a sua mente, né, para possibilidades, para combinações de ideia, para formas de explorar ideias. E se a sua mente está treinada nesse processo de gerar novas ideias, pode ser que você passe a solucionar problemas muito rápido, porque você já criou técnicas na sua cabeça de geração de ideias, né? Então, quando você não tem uma técnica de geração de ideia, parece que é muito difícil ter uma nova ideia, principalmente uma nova ideia que seja boa. Mas quando você tem técnicas de criação de ideia, você consegue percorrer algumas possibilidades de uma maneira muito rápida. E quando você faz isso, você consegue gerar muitas ideias, testar muitas ideias, pensar sobre ideias. E isso aqui é muito legal. É um negócio que eu acho que todo mundo devia saber, sabe? Não importa se é engenheiro ou não. Por exemplo, você poder inventar um martelete que não faz barulho. Seria excelente. E aqui, ó, a geração de ideias é de enorme importância em diversos aspectos da carreira de um engenheiro. Lógico, né? Aqui não tem nem o que falar. E aí a gente tem alguns processos criativos mais comuns, a gente vai ver alguns deles na nossa disciplina. O mais comum de todos, a palavra que virou até jargão já de empresa é o brainstorming. A gente vai falar um pouco sobre brainstorming hoje, mas brainstorming é algo que todo mundo acha que sabe fazer. Mas na hora do vamos ver mesmo, é só um bando de gente dando palpite. Não é assim que funciona o brainstorming, né? Então, eu quero mostrar para vocês realmente como funciona o brainstorming. E quando vocês forem fazer brainstormings, seja entre vocês, seja nas equipes de vocês no trabalho, é extremamente importante que vocês enfatizem o quanto que seguir as regras do brainstorming é importante. Porque são regras que elas fomentam a forma de gerar ideias, né? Elas criam um ambiente muito propício para gerar ideias e tornam as reuniões muito produtivas, né? Diferente de, vamos pensar, e não sai nada. O brainstorming não é só um vamos pensar, não é só falar qualquer coisa, também não é chegar lá e querer dar a melhor ideia do mundo. Brainstorming não é nada disso, tá? Brainstorming é uma coisa diferente. Depois tem a técnica de mind mapping, que é já um processo mais individual, pode ser coletivo também, mas normalmente se faz individualmente isso aqui. O Ishikawa é uma ferramenta muito simples e ao mesmo tempo muito poderosa de encontrar a causa raiz de algum problema que você esteja encontrando, né? E eu acho que o poder dela vem justamente da simplicidade, né? Quando você vê um Ishikawa, né, você consegue ensinar para uma pessoa como que se faz um Ishikawa em 5 minutos. Lógico que você pode combinar técnicas. Então, se você estiver fazendo um Ishikawa, o produto da sua reunião for um Ishikawa, mas para gerar esse produto você estiver usando as técnicas do brainstorming, com certeza o seu Ishikawa vai sair muito mais poderoso, né? Então você tem que tomar cuidado com certas coisas, né? Porque fazer Ishikawa todo mundo faz. Agora, fazer um bom Ishikawa, o Ishikawa decente, o Ishikawa que envolva realmente todas as possibilidades, aí já é algo que é mais difícil, né? Precisa ter técnica. Depois você tem os ciclos de PDCA e PDSA, que também são muito utilizados nas empresas, aí são muito úteis em algumas aplicações, né? PDCA vem de Plan, Do, Check, Act, e ele vem de uma outra metodologia que se chama PDSA, que é o Plan, Do, Study, Act, né? Então ele tem um pouco a ver com desenvolvimento de projetos em espiral, né? Então você planeja,
executa, verifica se deu certo, com certeza não vai estar tudo certo, e age. Quando você age, nessa parte do ACT aqui, você engata um novo planejamento para novas execuções e assim por diante. Isso aqui fica girando, né? O check aqui, ele vem desse study aqui, é uma maneira um pouco diferente de fazer essa etapa do study aqui da proposta inicial. Depois você tem algo que está muito hypado hoje, que é o Design Thinking. A gente vai passar um pouquinho pelas etapas do Design Thinking nesse curso ainda, para vocês, não hoje, mas para vocês terem uma ideia do que é o Design Thinking, mas quem usa muito isso daqui é o pessoal que cria coisas, né? Então, o pessoal de arquitetura, design, eles usam isso daqui, mas tem algumas ferramentas que são muito boas para a gente também e que a gente pode tentar incorporar nos nossos projetos. Depois tem o método Delphi. Esse método Delphi ele não é tão utilizado assim, mas ele tem algumas características interessantes e ele tem um uso muito específico. O método Delphi ele serve para quando você precisa realmente gerar ou uma solução de problema, uma inovação, qualquer coisa assim, e você tem muitos especialistas, né? Quando você tem muitos especialistas, o que acontece? Normalmente pode acontecer da opinião dos especialistas ser muito fechada, porque aquele cara é muito especialista e normalmente ele acha que ele está certo e o resto do mundo está errado sobre aquele assunto. Então, os especialistas entre si, eles têm uma dificuldade de criar sinergias, né? E esse método Delphi ele vem justamente para isso. Ele isola os especialistas e cria um terceiro mediador para fazer perguntas para esses especialistas, e essas coisas vão acontecendo em rodadas, né? Então, o mediador ele tem o trabalho mais difícil aí, que talvez é de você condensar todas as respostas dos especialistas e gerar novas perguntas. E com esse método Delphi você consegue extrair o potencial de especialistas altamente especializados nas suas áreas para resolver o seu problema. Então é um método bastante interessante que vale a pena a gente conhecer. Depois tem outros métodos que também se usam. Então você tem a tabela de associação, né? Essa tabela de associação aqui ela vem muito, até se você não sei se vocês gostam desse tipo de livro, eu particularmente não gosto, mas é algo que se encontra muito no meio corporativo, que é, por exemplo, o livro dos os 7 hábitos acho que é os 7 hábitos do homem altamente eficaz, um negócio assim. Não me lembro se é homem, não me lembro se é eficaz a palavra. Mas lá se usa, por exemplo, essa tabela de associação. Não sei se vocês já viram um quadrinho, né, que é uma tabela de 4 quadrantes, e aí você tem em cima as duas colunas importante e não importante, e as duas linhas referem se é urgente e não urgente. Então você pega as tabelas, pega as coisas e começa a associar o que é importante e não urgente, o que é importante e urgente, o que é não urgente e importante, o que é não urgente e não importante, e separa para você criar prioridades para suas atividades, né? Lógico que não existe só essa tabela de associação, você pode trabalhar com vários pares de antônimos aí para dependendo da sua aplicação, né? Por exemplo, bonito e feio, caro e barato, e você consegue separar as coisas dessa forma. Enfim, tem várias formas de fazer isso daí, mas é uma metodologia que a gente encontra bastante também, por isso que eu quero passar para vocês. Análise SWOT também, que se usa muito. S vem de strength, que é força, W vem de weakness, que é fraqueza, O vem de opportunity, que é oportunidade, e T vem de threat, que é ameaça, né? Então você pega o seu problema ou a sua situação e você começa a categorizar as partes dela como forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E aí você consegue trabalhar em cada parte da sua estratégia ali para você criar algo que realmente seja sólido, né? Se usa muito isso aqui também. Pode ser uma análise de produto, qualquer coisa.
Depois, no método criativo se usa muito também os cinco porquês, né? Os cinco porquês é uma metodologia que nasceu no Japão e que não são necessariamente cinco porquês, mas não são necessariamente cinco os porquês, né? Isso que eu quero dizer. Mas é uma metodologia onde você também pode usar para encontrar principalmente causa raiz, ela é muito parecida com o Ishikawa, na verdade. O produto final é um pouco diferente, mas é muito parecida com o Ishikawa. É, e ela é bastante usada em várias empresas também para você identificar a causa raiz, para você identificar é, é, motivos não aspectos ali onde você pode gerar melhoria, aumento de eficiência, onde você pode melhorar o seu projeto e tudo mais. Então, essa metodologia dos cinco porquês aqui vocês vão encontrar bastante também. É, Vinição, pode falar. essa dos cinco porquês também recebe o nome de 5S também, não recebe? Não, 5S é um pouquinho diferente. Ah, Os cinco porquês, ela pode ser usada dentro do 5S, que o 5S é uma metodologia japonesa mesmo. ah, 5S, pode crer. o 5S são cinco palavras em japonês, das quais eu não me lembro de absolutamente nenhuma, mas que começam com S. E elas têm a ver com organização, eficiência e produtividade no ambiente de trabalho. Né? Então, tem muito a ver com você organizar as coisas, você deixar, por exemplo, na sua estação de trabalho somente aquilo que você precisa e não o que você não precisa e tudo mais. Tem a ver com essas coisinhas assim. Né? E os cinco Entendi. porquês está lá dentro. Ah, entendi. Tá? Beleza, valeu, Vini. Imagina. Tem muito dessas filosofias empresariais, você encontra, agora que você falou do 5S, você encontra muito pessoal falando junto de 5S e 6 Sigma. Né? 6 Sigma também é algo que se usa para eficiência. Né? São estratégias que se usa para você conseguir máxima produtividade com mínimo desperdício, não sei o que. Então essas coisas meio que andam juntas assim, mas elas são mais globais, elas envolvem muita coisa, tá? Ah, entendi. Valeu, Vinição. Imagina. Depois a gente tem aqui o 5W1H ou 5W2H. Essas daqui eu vou começar pelo 5W1H, vamos ver se eu lembro todos os Ws. Mas o 5W1H vem das perguntinhas lá do inglês, né? What, where, when. Já lembrei de três só. Então, o que, quando, onde. Eu não me lembro se o which era uma delas. E o why é uma delas com certeza. Why, por quê? E o which é o qual, né? Então você tem what, where, when, which, why. E aí você tem um H que é o how, que é o como, né? Então você precisa especificar, por exemplo, quando você chega no what, qual é o problema? When, quando o problema aconteceu, quando você precisa resolver. Which, especificamente aonde aconteceu, o que aconteceu. When já falei. What, where, when, where, onde aconteceu. Why, por que aconteceu e assim por diante. E o how é como você vai resolver. O 5W2H, ele envolve mais uma perguntinha que é o how much, que é o quanto que isso vai custar, né? Então, normalmente utiliza-se o 5W1H, mas na verdade você está fazendo o 5W2H porque você tem que dizer também o quanto que aquilo vai custar para resolver. Em empresa é muito raro você falar sobre solução sem falar sobre dinheiro, né? Então, por isso que eu utilizo o 2H aqui. Beleza, esses são os mais comuns. Acredito que a gente vai conseguir cobrir todos nesse semestre aqui. A menos que nos falte tempo, aí eu vou pular para os que eu considero principais, mas eu acho que é legal a gente ver todos. E aí, ó, para processos de pensamento, né? Que é uma das mensagens fortes da aula de hoje. Para a boa execução de métodos criativos, é necessário que o profissional tenha certas características pessoais. Então, olha só.
Você precisa ter positividade. Positividade não no sentido de que você achar que tudo vai dar certo, mas você precisa ter positividade no sentido de encarar o problema de uma forma que, por mais que não pareça não ser possível, a gente tenha a esperança e a crença de que vamos encontrar uma solução e vamos conseguir resolver o problema. Isso aqui é muito importante para aquela criação daquele clima que eu falei para vocês, de você conseguir realmente chegar em um ambiente que seja propício para a criação de ideias, né? Depois, assertividade. Né? Assertividade também é importante. Quando você está num ambiente de criação de ideias, você não pode desfocar das coisas, né? Você não pode, vamos gerar ideias sobre esse problema aqui, vamos. Aí daqui a pouco tá chato, ninguém consegue dar uma ideia muito boa e muda de assunto, começa a falar sobre outra coisa, ou começa a se focar em partes do problema que não estão sendo discutidas naquela reunião. Então a assertividade aqui também é muito importante. Ser colaborativo, né? Colaborativo no sentido de entender que você está lá para realmente ajudar a equipe, então ou você traz contribuições ou você fomenta contribuições. Né? O que é fomentar contribuições? É criar um ambiente propício para que os outros membros da equipe também se sintam confortáveis e motivados a falar, a contribuir e a gerar opiniões. Isso aqui tem muito a ver com julgamento. Né? Tem muita gente que participa de métodos criativos e começa a fazer julgamento dos membros da equipe, das ideias que foram dadas pelos membros da equipe, e isso sempre acaba com o clima. Então, ser colaborativo é importante. Ser inclusivo e agregador, que tem a ver com essa parte do ser colaborativo. Então, por mais que a pessoa fale uma bobagem numa reunião de geração de ideias, geramento é triste. Numa reunião de geração de ideias, é importante ser agregador, ser inclusivo, permitir que as pessoas falem mesmo que seja besteira. Permitir que uma pessoa que não tem tanto conhecimento sobre o assunto, ela dê também uma ideia ou ela faça perguntas, mesmo porque vocês vão ver depois lá na técnica do brainstorming que não são só as boas ideias que são importantes. Né? Tudo acaba sendo importante porque tudo pode ser um gerador de uma nova ideia, tudo pode ser uma semente de uma nova ideia excelente que pode resolver o problema. Então, por isso é muito importante a gente ser inclusivo e agregador, permitir que as pessoas falem, permitir que elas expressem opiniões, mesmo que elas não estejam tão assim dentro do compasso, vamos dizer. Ser proativo também é importante, né, no sentido de que você consegue, por exemplo, antecipar algumas situações e tentar tornar aquela reunião de novo a melhor possível, né? Então, se você vê que está acontecendo alguma coisa ali na reunião que pode encaminhar para uma falta de assertividade, uma falta de positividade, você já pode fazer uma incursão ali na reunião e jogar um outro assunto, jogar uma outra pergunta que tire as pessoas daquele foco que não contribui com a reunião e joga as pessoas num outro foco que contribui com a reunião. Outra coisa importante é a seguinte: se você sabe que você tem uma reunião sobre um determinado assunto, não custa nada. Alguns minutinhos antes, por mais que você ache que você saiba absolutamente tudo sobre aquele tópico, dá uma pesquisadinha na internet, dá uma entradinha no Google, vê se você acha alguma nova informação, alguma nova notícia, algo que possa ser relevante. Às vezes a gente lê um monte de coisa que a gente acha que não, né, sei lá, né, talvez não tenha muita utilidade, mas que dentro de uma reunião ela pode passar a ter uma utilidade muito grande. Às vezes uma notícia que você ouviu no caminho de casa para o trabalho pode ter um impacto ali naquela reunião. Então você tem que pensar, né, sempre em ser proativo, sempre em buscar coisas por sua própria iniciativa para trazer para a reunião, né? Atitudes ou informações que venham da sua iniciativa e não você ser só responsivo, né? Você só fazer alguma coisa se alguém te mandar, se alguém perguntar. Então
Então, ser proativo tem a ver com essa autoiniciativa de fazer as coisas aí. Ser sociável também é importante, né? E tem a ver aqui com ser inclusivo, ser agregador, ser positivo, ser assertivo. Ser sociável tem a ver com várias coisas aqui de cima, né? Porque se não houver sociabilidade, se não houver abertura entre os membros da equipe, também é extremamente difícil você criar um processo de pensamento, uma discussão que seja produtiva, né? Muitas vezes, quando as pessoas têm muita certeza sobre uma coisa, a gente vai falar um pouco sobre isso já já, elas acabam não sendo sociáveis nas reuniões que discutem sobre aquilo que elas acham que elas têm muita certeza, né? Então, alguém fala uma coisa que ela discorda, ela já começa a dar umas cutucadas, já começa a tirar sarro, né? Fazer cara feia, e isso daí acaba com a questão da sociabilidade, isso desestimula as pessoas a gerar ideias, né? E em reuniões de geração de ideias, a ideia ela não é de ninguém. A gente não pode falar que a ideia é de uma pessoa só. A ideia é sempre do grupo. Porque por mais que uma pessoa tenha vocalizado uma ideia, aquela ideia ela só foi estimulada na cabeça daquela pessoa porque outras pessoas falaram outras coisas naquela reunião. Então não dá para dizer que aquela pessoa acordou e teve aquela ideia de maneira autônoma, assim, do nada. Ela chegou e resolveu o problema. Né? Foi dentro da reunião. Então a gente não pode falar que a ideia tem dono, por exemplo. Né? E se a ideia não tem dono, o objetivo de todo mundo na reunião é estimular também as outras pessoas para que todos consigam chegar, né? Para que alguém consiga chegar numa ideia e assim o trabalho de todos teve importância. Não foi só o trabalho daquela pessoa que vocalizou aquela ideia. Para isso tudo você precisa ser sociável, porque senão uma pessoa ela até você estimulou uma ideia na cabeça dela, mas a pessoa não consegue nem processar aquela ideia, porque fala assim, eu não gosto, o Vinícius é mó chato, cara, ele fica dando aula com esses marteletes aí e depois quer que eu dê ideia para ele, vou dar ideia nada, vou ficar quieto aqui, ele que se dane ali. E aí você perdeu uma ideia, né? Você acabou de tornar uma reunião nada produtiva. Não é isso que a gente quer. Ser racional também é muito importante no sentido de que quando a gente traz ideias, né, lógico que a nossa parte ser humano da coisa quer a premiação. Né? O que é a premiação? A premiação, isso até é uma coisa interessante de pensar, e eu falei para vocês que essa ideia tem muito a ver com as características do ser humano, né? De entender como o ser humano funciona. Quando a gente dá uma ideia, a gente sempre quer que aquela ideia seja uma boa ideia. A gente quer uma recompensa social, né? Da aceitação dos outros membros da equipe, no sentido de que, o cara ali teve uma boa ideia, né? Que legal, tal. O cara é inteligente, não sei o quê. A gente quer, como eu falei para vocês, a gente é livre para fazer o que a gente quer, mas a gente não é livre para querer o que a gente quer. Né? A gente não escolhe o que a gente gosta, a gente simplesmente gosta. E ser premiado é uma dessas coisas. Né? A gente não escolhe gostar de ser premiado, a gente simplesmente nasceu ser humano, né? Ou vamos até dizer assim, quase nasceu um ser vivo e o ser vivo gosta de ser premiado, porque é assim que funciona, porque ao longo de milhões de anos de evolução, quem foi premiado chegou mais longe. Então a gente gosta de ser premiado. E às vezes você pode ter certeza de uma ideia até você jogar ela em um centro de discussão. Quando você jogou ela naquele centro, alguém vai discordar da sua ideia, alguém vai achar que aquela ideia não é boa. E concordar ou discordar da ideia tem a ver com duas coisas. Tem a ver com, primeiro, vamos dizer assim, o que eu chamo de heurística da pessoa. O que é heurística? A heurística, ela é o conjunto de coisas que aquela pessoa conseguiu observar. Ela é a visão daquela pessoa sobre o mundo, né? Com certeza, vocês têm uma visão de mundo, cada um diferente do outro, porque cada um vive num lugar, cada um teve uma história, cada um viu determinadas coisas.
né? Uma pessoa que saiu na rua e já foi assaltada uma vez, ela se sente muito mais insegura do que uma pessoa que saiu na rua e nunca foi assaltada, né? Porque a heurística dela é diferente, a visão de mundo dela é diferente, as experiências são diferentes, né? Então, concordar ou discordar de uma ideia depende dessa heurística, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, depende de como você processa as informações que você viu, né? Então, às vezes, as pessoas podem ter exatamente as mesmas experiências dentro de um conjunto de experiências, mas uma processou aquilo de uma maneira positiva, a outra processou aquilo de uma maneira, não vou dizer negativa, mas diferente, né? E isso leva as pessoas a tirarem conclusões diferentes sobre a mesma coisa, né? Vamos falar assim, por exemplo, algumas pessoas acham que... vou falar de um programa social aqui que foi polêmico na sua época, mas que para vocês entenderem. Algumas pessoas acharam, por exemplo, que o Bolsa Família era muito positivo, né? E outras pessoas achavam que o Bolsa Família era muito negativo. Essas pessoas, elas tinham visões de mundo diferentes, experiências diferentes e processam as coisas de maneiras diferentes. Por isso, elas conseguiram chegar em conclusões absolutamente antagonistas sobre a mesma coisa. E a parte do ser racional é a seguinte, por exemplo, vamos dizer que vamos tocar num assunto menos polêmico aqui. Vamos dizer que eu chegue falando assim, pô, eu acho que de filmes de heróis, putz, o Vingadores Ultimato é um excelente filme, um filme ótimo, aconteceu um monte de coisa, tal, muito legal, não sei o quê. Alguém pode chegar em mim e falar assim, não, imagina, você tá doido. Os filmes da DC são muito melhores do que os filmes da Marvel, por isso e aquilo. E aí, a parte do ser racional significa que, primeiro, eu entendo que o que está sendo discutido na reunião são ideias, né? A primeira coisa. As ideias, elas podem ter justificativas. E a partir do momento que você compartilha comigo a sua visão de mundo, eu começo a entender o problema, eu começo até a entender a sua conclusão a partir da sua perspectiva. E a minha própria perspectiva começa a mudar, porque antes eu só conhecia as minhas experiências. Agora eu conheço as minhas experiências profundamente e conheço as suas experiências não com a mesma profundidade, porque eu não as vivi, mas o meu campo de visão sobre aquela ideia está mais aberto. Eu consigo agora ter uma quantidade de experiências mais rica na minha cabeça para processar essa ideia de uma forma diferente. E eu posso até ter mais argumentos, porque o meu recorte do mundo ali, a minha visão de mundo, ela pode não incluir coisas que o seu recorte inclui, bem como o seu recorte pode incluir coisas que o meu recorte não inclui. Então nós temos informações diferentes e nós temos experiências diferentes. E, além de tudo, nós podemos processar as coisas de maneiras diferentes. Então, quando a gente consegue entrar numa discussão que seja racional, nós conseguimos combinar essas coisas. Pode ser que as nossas conclusões, no fim das contas, ainda sejam diferentes. Mas isso quer dizer só que elas são diferentes. Só quer dizer que eu dou mais peso para uma coisa e você dá mais peso para outra coisa. Não que somos inimigos, não que somos nem oponentes. Não somos. Só pensamos diferente sobre a mesma ideia, né? E muitas vezes, se eu combinar minha visão de mundo com a sua e perceber que a minha visão de mundo estava muito alienada daquilo que pode ser a visão de mundo de outras pessoas, eu posso inclusive mudar a minha conclusão. Falar, olha, a minha conclusão inicial era a de que os filmes da Marvel eram melhores. Depois de ver isso daí que você me mostrou, eu posso concluir que pode ser que os filmes da DC também sejam tão bons quanto, ou sejam até melhores que os da Marvel, né? Então, não que eu ache ou que eu desache qualquer coisa que eu estou dizendo aqui, são só opiniões hipotéticas, mas
eu posso mudar de ideia. E mudar de ideia não significa que eu seja uma pessoa pior. Não significa que eu esteja sofrendo uma punição social porque eu estava errado, porque eu estava falando besteira. Não, isso não tem nada disso, pessoal. Isso é ser racional. Ser racional quer dizer que até aquele ponto eu tinha essa visão de mundo, portanto eu tinha esta opinião. Agora eu tenho uma visão de mundo diferente e, portanto, a minha opinião passa a ser essa. Mudar de ideia, não, ao contrário do que muita gente pensa, mudar de ideia não é algo que seja vergonhoso. Pelo contrário, eu acho que mudar de ideia é um negócio extremamente nobre, extremamente sábio. Você entender que você pode mudar de ideia. Porque quando você chega nesse ponto de que você não tem problema nenhum em mudar de opinião sobre alguma coisa, você começa a refletir melhor sobre as suas próprias opiniões. Né? Quer dizer, será que essa opinião que eu tinha tanta certeza no passado, será que eu devo ter tanta certeza sobre ela? Será que eu não posso autonomamente, né? Quer dizer, proativamente, buscar outras visões para essa opinião? Será que não pode ser diferente do que eu estava pensando? Então você começa a se tornar uma pessoa muito mais assim, primeiro, racional, né? Porque você está pensando, você não pensa mais naquela questão de valor social, né? De quero ter uma boa ideia, quero ter razão, quero ser o melhor da discussão. E sim, você passa a pensar única e exclusivamente nas ideias e em como você embasa essas ideias, da onde elas vieram, o que elas podem te trazer de bom e de ruim. E isso é muito importante. Isso é muito, muito, muito importante. Por isso que eu gastei esse tempo todo falando sobre ser racional. Porque isso traz benefícios dos quais eu particularmente desfruto ou tento desfrutar desde quando eu entendi isso aqui. Né? Isso é muito difícil de fazer. Mas abre muito a mente, então é muito legal. E não dá para ser racional o tempo todo, né? Porque, de novo, somos seres humanos. Uma hora você vai levar uma fechada no trânsito e você vai ser emocional. É normal isso. Né? Ou você vai... Pode ser que uma fechada de trânsito não te incomode, mas pode ser que outra coisa te incomode profundamente e que você, né, eventualmente deixe de ser racional por um momento. Lógico que conforme você vai aprendendo essas coisas e conforme você vai ficando um pouquinho mais velho também, você vai deixando de ser racional cada vez menos. Ou no caso de algumas pessoas com desvio de conduta cada vez mais. E aí depende muito da pessoa. Mas, de novo, isso aqui pra mim é um life changer mesmo. Isso muda a sua vida. Marteletes silenciosos também mudam a vida. Então aqui, ó. Por isso é necessário compreender alguns perfis de processo de pensamento para que possamos nos aperfeiçoar ao longo do tempo. Eu fiz um exercício pessoal aqui de pensar em um monte de coisas que eu já vi, um monte de experiências que eu já tive. Deixa eu até dar uma pausa aqui para vocês descansarem os ouvidos um pouco da minha falação. Mas eu fiz um processo de pensamento aqui para trazer alguns perfis, 3 perfis que eu encontro muito por aí, tenho certeza que vocês encontram também, uns mais, outros menos, e que são coisas que nós precisamos pensar a respeito. Justamente dentro do contexto da nossa aula, que a gente precisa pensar a respeito para que a gente consiga fazer os processos, passar pelos processos criativos de uma maneira eficaz, né? Para que a gente faça realmente o processo produtivo e consiga chegar num resultado que seja bom. Mas eu acho que isso aqui é para a vida. Isso aqui não é só para processo produtivo, isso aqui não é só para essa disciplina, isso aqui é realmente para a vida. Né? Então, eu entendo esses perfis, hora eu me identifico com um, hora eu me identifico com outro, hora... E aí eu fico tentando corrigir. A gente nem sempre consegue. Nunca a gente vai conseguir ser 100% alguma coisa. Mas a gente precisa pensar sobre isso aqui. Então, vamos lá. Primeiro perfil, pessoal. Em tempos de século XXI, né? Vamos dizer assim, tempos de década
terceira década do século aqui, a gente já sabe bem como é que essas discussões ocorrem. Então vamos lá. Eu criei aqui um perfil, eu nem sei se isso tem esse nome, mas eu acho que é a melhor maneira de expressar a ideia que eu tive, né? Que é assim, ó. Vamos falar primeiro sobre mentes inexperientes de caráter dominante. Por que inexperientes? Porque são mentes que não estão preparadas para passar por um processo de discussão racional de uma ideia, né? E além de não estarem preparadas, essas mentes elas possuem um caráter dominante, no seguinte sentido, de que eu estou falando desse cara que está apontando o dedo para o outro aqui, ó, né? Então elas são mentes que querem tomar o poder, forçar as pessoas, impor situações, porque elas sentem que elas devem fazer isso. Então vamos começar aqui, ó. O que uma mente inexperiente de caráter dominante faz? Primeiro, ela tem um sentimento de certeza e autoconfiança exacerbado. Então ela vai ser aquela pessoa que tem muita certeza sobre o que ela está falando, tem muita certeza sobre tudo, e tem muita autoconfiança na hora de expressar a sua opinião. Não é uma pessoa que fala assim, pode ser isso, pode ser aquilo. É a pessoa que fala, não, é isso. E acabou. É aquilo. E acabou. Quer dizer, ela não abre nem margem para discussão de determinadas coisas. E isso é extremamente complicado, porque uma atitude dessa, ela te torna uma pessoa, vou botar muitas aspas aqui na palavra, mas ela te torna uma pessoa mais burra, né? Porque se você não abre possibilidades para pensar sobre um assunto, como que você vai expandir as suas ideias? Como que você vai adquirir mais conhecimento? Como que você vai chegar mais longe no seu processo de pensamento? Não tem como, né? Então, você tem, basicamente, a pessoa dessa com sentimento de certeza e autoconfiança exacerbado. Esse tipo de pessoa tem a sensação de conhecer um assunto por completo. Então, ela acha que, não existe contra-argumento para aquela pessoa. Ela conhece aquele assunto e qualquer pessoa que venha falar qualquer coisa para ela vai falar besteira. E a gente já sabe que isso não é verdade, né? Vamos dizer assim, nos assuntos mais difíceis do mundo, né? Vamos colocar assim, o que eu considero um assunto mais difícil do mundo é física, astrofísica, né? Astrofísica, física quântica, essas coisas aí. Nesses assuntos que são os mais difíceis do mundo, quer dizer, a ciência, talvez a ciência mais desenvolvida que a gente já tenha tido na história da humanidade, não se tem certeza sobre as coisas. As pessoas conseguem fazer alguns experimentos mostrando que, por exemplo, a antimatéria existe, mas ninguém nunca conseguiu usar a antimatéria, manipular a antimatéria. Estima-se que mais de 80% do universo seja feito de antimatéria, mas a gente não consegue observar essa antimatéria. Então, se num assunto tão complexo não existem certezas, por que nos outros assuntos, né, existiria certeza? Né? E a gente... Pode falar. Não, e uma curiosidade, uma vez eu fui num congresso da Unicamp do CERN, eles foram falar do LHC, e um dos físicos de lá, o Davi Quinelato, não sei se foi o Davi Quinelato ou o Jun Takahashi, um dos dois, comentou que muita gente dos físicos do LHC gostam de chamar uma parte da antimatéria de estranheza, porque chega uma parte que realmente não corresponde com uma antimatéria. É esquisito, tipo, nos estudos deles ali, quando eles veem. Legal. Não é tipo, nem a antimatéria, eles têm uma certeza, assim, eles dão um apelido de estranheza. Eu achei muito brisa isso, tipo, mesmo na ciência exata vem a estranheza, assim. Exato, exatamente. É porque essas pessoas que lidam muito, muito, muito com ciência, elas estão muito acostumadas com esse processo racional. Elas sabem que não dá para ter certeza das coisas. Né? A gente tem uma teoria que vai até um ponto e essa teoria ela parece maravilhosa, porque até ali, aquele ponto, você conseguiu cobrir tudo que você observa. Né? Você conseguiu explicar tudo que você observa. Até que surge algo novo que aquela teoria não explica.
Sempre acontece. Então, as pessoas sabem que não dá para ter certeza das coisas. Então, todo mundo sabe que ninguém conhece um assunto por completo, porque não dá. Né? Então, a pessoa que ela é inexperiente e tem esse caráter dominante, ela tem essa sensação absoluta de conhecimento. Isso aqui te limita, né? Porque até eu vi uma palestra do professor Mário Sérgio Cortella sobre a palavra perfeito. Eu achei uma apresentação excelente, porque ele fala assim, o que é perfeito? Perfeito é algo que não é passível de melhoria, né? Porque ele é perfeito. Perfeito, ele tem uma etimologia toda lá que significa, o perfeito significa algo que já acabou de ser feito, que já está terminado, né? Então, o perfeito, ele não cabe ao perfeito melhoria, não cabe evolução. Então, como que uma pessoa que se acha perfeita, ou como uma pessoa que tem uma ideia que acha perfeita, vai evoluir? Se ela acha que não cabe nenhuma melhoria para aquilo, se ela limita as melhorias que ela pode ter. Então, por isso que eu falo, essa sensação de achar que você sabe tudo sobre alguma coisa, ela é uma sensação vaga, né? Ela é algo que não é concreto. Ninguém pode ter essa sensação. E muitas pessoas têm. Vocês já tiveram 600 mil discussões na internet e nessas 600 mil vem um louco que fala, não, é isso porque é isso e acabou, e acabou. Então, é muito interessante. Depois aqui, corroborando com tudo isso. Convicção de ter esgotado todas as possibilidades. Quer dizer, a pessoa ela fecha numa ideia de uma maneira que ela acha que não existe. Qualquer coisa que você pode ter falado, ela já pensou. Ela já divagou sobre aquilo, ela já tirou uma conclusão perfeita sobre aquilo. E então não há outra possibilidade. Ela não para ouvir o que as outras pessoas têm para falar, né? Então, vocês com certeza já trombaram com gente assim. Depois, dificuldade em mudar de ideia e se desapegar da discussão, né? Então, o que é isso aqui? São duas coisas em uma, né? Primeiro, essa pessoa, ela com certeza, ela não vai ter uma mente propícia nesse momento, pelo menos, a mudar de ideia, a entender outro argumento mesmo, porque ela nem ouve, e entender que a ideia dela não era a melhor de todas, apesar de dentro da visão limitada dela parecer ser a melhor ideia. E às vezes, isso é um processo muito engraçado, às vezes acontece dessa pessoa até entender que ela estava errada, né? Lá dentro dela, ela fala, puta, falei merda. Mas, o que ela vai fazer? Ela não vai desapegar da discussão, porque agora se tornou algo pessoal. Então ela vai começar a atacar, vai começar a usar estratégias diversas, atacar outras coisas, atacar a pessoa, jogar uma informação nada a ver, jogar uma fake news, qualquer coisa assim, para tentar sair da discussão por cima, para tentar convencer todo mundo de que ele tinha razão. Ele sempre tem razão, né? Então, infelizmente. E aí vem aqui, né, embaixo, seguido já. Fazer críticas ao indivíduo e não à ideia. Isso é uma técnica de dissuasão que se chama ad hominem, né? Onde você, ao invés de você quer refutar uma pessoa, então, em vez de criticar aquilo que ela estava falando, você critica a pessoa, né? Em vez de criticar a ideia, eu sou a favor do Bolsa Família. Aí a pessoa vem para mim e fala assim, mas você tem que ser muito burro para ser a favor disso daí. Então, a pessoa está me atacando pessoalmente, ela não está atacando a ideia, né? Ela está falando que eu sou limitado, que eu não li, que eu não pesquisei, enfim. Tem que ser um mau caráter para acreditar nisso. Então, tá atacando a pessoa, não a ideia. De novo, são pensamentos hipotéticos aqui, opiniões hipotéticas, né? Não disse que sou a favor nem contra, mas só para vocês entenderem. E isso é legal de vocês identificarem quando está acontecendo contra vocês, porque é muito difícil, né? Você recebe uma crítica, principalmente em público, e a gente já fica muito emocional, né? A pessoa fala uma bobagem para você, você já fica, quero matar esse desgraçado,
né? E aí você pensa, para e pensa, fala, opa, levei um ad hominem aqui. Se eu levei um ad hominem aqui, talvez o burro não seja eu, porque eu estou discutindo ideias e essa pessoa está discutindo outra coisa que provavelmente é uma opinião infundada que veio da cabeça dela, porque eu estou longe de ser burro. Então, se você identifica o ad hominem, você nem se preocupa em ficar emocional, porque você fala, pô, e a ideia? Cadê? Não, eu estou discutindo a ideia. Se a pessoa quer me ofender pessoalmente, nem vale a discussão. Não vou continuar a discussão aqui, porque não muda. Ou você pode, até, dependendo se você acha que faz sentido, você pode expressar isso. Falar, olha, beleza, essa é a sua opinião, que não tem a ver com a ideia. Estou aqui para discutir a ideia profissionalmente. Beleza. Ninguém precisa se ofender com isso. Normalmente não é o que acontece, né? Normalmente a pessoa se ofende muito mais quando você dá uma dessa e ela vai continuar te atacando, enfim. Mas pelo menos você se protege emocionalmente. O desejo de estar certo, de ter razão, isso aqui acho que vocês encontraram já muito na vida de vocês. Gente que queria estar certa porque sim, tem muito a ver com aquela vontade que a gente tem, aquele instinto que a gente tem de ser recompensado, né? E o ser humano, ele é um bicho social, né? Então, ele precisa da aceitação do grupo, né? É um sentimento, é algo interno nosso que a gente precisa que os grupos nos aceitem, os grupos em que estamos nos aceitem. Então, a gente tem esse craving aqui, esse desejo de ser recompensado pelo grupo. Mas se você consegue ser racional, você consegue entender que isso é só uma questão meramente humana e não necessariamente racional. Então você pode se livrar disso daqui, se livrar do medo de estar errado. Se livrar do medo de estar errado às vezes é excelente também. Aí essa pessoa que de novo é inexperiente e tem caráter dominante, ela tem um apego seletivos a ideias, e aqui eu coloquei entre parênteses pseudo-fatos que reforçam a sua visão. Então, a pessoa ela faz um recorte, ela passa a ter uma visão de mundo que só justifica o pensamento dela. E isso é péssimo, né? Você tem que ter na minha visão, né? O que eu busco hoje é ter uma visão de mundo que seja independente da minha opinião sobre o assunto. Então tem coisas que vão concordar com a minha opinião e tem coisas que vão discordar da minha opinião. E eu preciso ter um recorte de mundo que faça esse equilíbrio, né? Eu preciso ter uma visão, eu preciso ter uma heurística que faça esse equilíbrio para mim, que me dê argumentos a favor e argumentos contra a minha opinião, para que eu possa sempre rebalancear a minha opinião e ter uma opinião cada vez mais, não sei se sábia é a melhor palavra, mas que cada vez melhor represente a realidade e não represente um recorte daquilo que eu acho que eu deveria estar vivendo, né? Então, uma pessoa que é, por exemplo, a favor do governo, ela só vai se apegar a ideias, às notícias que falam sobre o sucesso do governo, né? Então vai pegar números, vai pegar notícias, vai pegar coisas que só falam sobre as partes boas do governo. E uma pessoa que discorda do governo, ela vai se apegar só a todas as notícias que falam mal do governo, que batem no governo, que refutam o governo. Quer dizer, ela sempre vai usar notícias, por exemplo, que corroboram com a opinião dela, que só alimentam aquela opinião dela. E isso tem um efeito extremamente nocivo de fazer com que ela tenha cada vez mais esse apego emocional a essas ideias, né? E à própria conclusão. E talvez isso seja uma vaidade, né? Um apego assim mesmo, mas essa pessoa ela vai tendo cada vez mais, ela vai jogando cada vez mais lenha na fogueira a favor só de uma ideia, né? E eu coloquei pseudofatos aqui porque existe aquela pessoa que adora uma teoria da conspiração, que adora uma fake news, desde que aquilo ali realmente fomente o que a pessoa pensa, né? Então ela vai jogar aquilo ali como se fosse uma verdade, às vezes sabendo que não é 100% verdade, ou sabendo que não verificou aquela fonte, ela vai jogar aquele negócio e tentar ganhar o argumento, ganhar a discussão, sair com razão e humilhar a sociedade com a sua opinião linda e perfeita.
Então, existe esse apego seletivo. São todas coisas que você pode identificar nas pessoas. Outra coisa, crença em informações não verificadas por conveniência. Mesma coisa que eu estava falando aqui para vocês, né? Quer dizer, ela recebe um negócio lá e ela fala assim, bom, então eu vou acreditar nisso aqui porque, meu, se vai de acordo com a minha opinião, só pode ser verdade, cara. Só pode ser um negócio. Era isso mesmo, eu já sabia, sabe essas coisas? E às vezes não foi nem verificado, nem verdade era. Ou nem verdade completa era, às vezes era meia verdade. Né? Gente assim gosta muito de ler só a manchete das notícias, não lê a notícia como um todo. Então, tem essa crença em informações não verificadas. Envolvimento emocional na discussão. Né? Quer dizer, principalmente se você discorda dessa pessoa, ela vai virar leão no meio da discussão, seja ela qual for, porque ela tem razão. Entendeu? E por último aqui, ser refutado para essa pessoa é uma ofensa grave. Né? Você não pode discordar dessa pessoa, porque se você discordar dessa pessoa, você está ofendendo a honra, a moral dessa pessoa, você está humilhando essa pessoa. Né? Então você não pode refutar essa pessoa. Tenho certeza de que depois que eu descrevi esse perfil aqui, todos vocês estão sentindo uma leve raiva. Né? Porque todos vocês já encontraram com pessoas assim, já discutiram com pessoas assim, sobre os mais diversos assuntos. Se eu tivesse que arriscar algum, eu arriscava política, mas sobre os mais diversos, porque estamos em tempos difíceis aqui no Brasil, onde a política está difícil para qualquer lado que você olhe e, ao mesmo tempo, você não consegue conversar com ninguém sobre absolutamente nada, mas todos vocês já trombaram com gente assim na internet. Temos uma mãe assim. Pode ser também. Pode ser. Não, tranquilo, tranquilo. Pode ser. A pessoa pode ser uma pessoa do seu círculo familiar e social ou não. Pode ser uma pessoa aleatória que você trombou na internet. Eu vou falar para vocês rapidamente em tom de desabafo aqui também, já que a gente pode, de que eu participo do grupo de alunos e ex-alunos da Unicamp lá no Facebook, né? E, cara, aquilo é muito difícil, cara. Qualquer coisa que você fale ali é motivo para você ser chamado de burro. Qualquer coisa. Absolutamente coisa. Eu chego assim e falo assim, meu nome é Vinícius. Porra, cara, como você é burro, mano, tem que ser idiota pra chamar Vinícius. É tudo assim, cara. Porque ali na Unicamp tem o quê? Só gênios. Qualquer pessoa que não seja dali, e olha que eu estudei ali 15 anos, mas qualquer pessoa que vem ali no grupo e se manifeste não é merecedor do título de gênio como eles. Então você encontra muitos desses caras lá. Né? É difícil, muito difícil. Mas se você sabe se desvencilhar um pouco de certas questões, passa a ser engraçado. Continuando aqui, esse é um tipo de mente. Então vamos parar com esse negócio, porque eu já fico nervoso de pensar em gente assim. E vamos para o outro tipo de mente inexperiente, que é uma mente inexperiente de caráter passivo. Eu coloquei umas imagens ilustrativas aqui para a gente entender um pouco. Né? Então, mente inexperiente de caráter passivo. Assim, ó. O passivo eu usei como oposto aqui de dominante, porque eu não achei uma palavra melhor, talvez. Mas mentes inexperientes de caráter passivo. Tem um paralelo grande aqui, ó, que vocês precisam entender. Primeiro, elas possuem um sentimento de incerteza incapacitante, que gera medo. Então, toda vez que uma pessoa dessa vai discutir sobre um assunto, ela é uma pessoa que ela sempre fala assim, nossa, mas eu não sei nada sobre isso. Nossa, tô falando, vou falar besteira, hein? Vou falar besteira. É sempre assim, quando a pessoa fala, né? Porque pode ser que uma pessoa dessa, ela tenha um medo tão grande de não estar certa, né? De não saber nada sobre o assunto, que ela às vezes simplesmente não fala. Na hora de discutir um assunto, ela pode ser PhD naquele assunto, mas ela fica com tanto medo de estar errada que dá branco, que ela fala assim, nossa, não sei nada, não lembro nada sobre isso. Né? Isso é algo que realmente acontece também com muitas pessoas. E é mais difícil de a gente observar porque essas pessoas não se manifestam, elas ficam quietinhas. Né? A gente precisa identificar isso também, isso é muito perigoso.
Porque essas pessoas, isso aqui pode evoluir para coisas ainda menos saudáveis, né? Sensação de conhecimento absolutamente nulo sobre um assunto, seja ele qualquer. Por quê? Por causa desse medo. Então você vai falar com a pessoa, não sei, nossa, vou falar bobagem, não posso te ajudar, nossa, cara, melhor você procurar uma pessoa que sabe mais. Sempre assim, a pessoa nunca sabe nada. De novo, isso daqui é sensação, isso aqui não é verdade. Todo mundo sabe coisas. Tenho certeza que, por exemplo, por mais que eu seja professor aqui, vocês sejam alunos, todos vocês sabem de coisas que eu não sei, bem como eu sei de coisas que vocês não sabem, né? Ninguém consegue medir se uma pessoa sabe mais ou menos do que outra. É muito difícil, né? Não dá. Então, todo mundo pode contribuir para uma coisa. E essa sensação aqui, ela é totalmente irracional. A sensação de não se lembrar de nenhuma possibilidade, né? Para fazer o paralelo com o outro que acha que esgotou todas as possibilidades, né? Então, se você fala sobre um assunto, fala, mas e aí, o que você acha que vai acontecer? Por exemplo, sei lá, tem um Brasil nas Olimpíadas. E aí, o que você acha que vai acontecer? Você acha que a seleção de futebol brasileira, você acha que ela vai bem? Você acha que ela não vai? Nossa, não faço a mínima ideia, não sei. A pessoa não consegue pensar nem com que time vai jogar, qual time que vai participar, como que tá. Não sabe. No meu caso, a sensação de não saber é uma sensação real, porque eu realmente não acompanho. Eu sei que o Brasil participou, mas não sei que outro time. Eu sei que talvez, sei lá, China, Estados Unidos, porque, né, eles estão nas Olimpíadas. Mas eu não sei se o time é bom, se o time é ruim, se ganhou, se perdeu. Então eu realmente não sei. Mas eu coloquei o exemplo aí porque às vezes a pessoa sabe alguma coisa, mas chega na hora, ela acha que ela não pensou em nada, né? Além de não saber nada, ela acha que ela não pensou em nada, que ela não aventou nenhuma possibilidade, né? Então ela fica travada, né? Continuando. Impulso em aceitar ideias sem questionar. Então, pessoas que têm esse caráter passivo, se alguém falar qualquer coisa para elas, você fala, não, é assim, vai um ativão lá, é assim. É assim mesmo, cara, nossa, você tá certo, nossa, eu não consigo pensar nessas coisas, você é muito mais inteligente mesmo, você, né, nossa, deve ter um monte de título aí. Então é isso mesmo, né? E a pessoa aceita essa ideia e acabou, e não questiona. Aceitar ideias quaisquer que sejam sem questionar, pessoal, também é algo muito, muito, muito nocivo, né? Você não pode simplesmente aceitar uma ideia, porque aquela ideia está entrando dentro da sua cabeça. Ela meio que começa a modelar quem você é a partir do momento que você aceitou aquela ideia. Então você não pode simplesmente aceitar uma ideia. E todo mundo tem condições de questionar uma ideia. Se acha que fala, nossa, eu nem sei o suficiente para questionar essa ideia, né? É aquela famosa frase, né, que você escuta em fim de aula: professor, eu sei tão pouco que eu não tenho nem dúvida, nem consigo ter dúvida, né? Tem matéria que acontece. E não é verdade, né? Se você acha que você sabe pouco, corre atrás da informação. Não aceita a ideia de cara, corre atrás, se pergunta, pesquisa, é isso mesmo? Não é? Às vezes a gente está em um campo que a gente não domina, né? E a gente precisa correr atrás de informação para ver, mas ouça a ideia, guarde, mas não aceite de cara. Pesquise, questione, observe, tente formar a sua opinião para ver se você concorda ou se você discorda dessa ideia. E não o contrário, não simplesmente aceitar. Aceitar a ideia chama-se dogma, né? Mas a gente pensa nos dogmas da igreja lá. O cara falou o negócio, você acredita. Não é assim, né? Não pode ser assim. Isso daí é aceitar a dominação, né? Também não pode. Outra aqui. Fazer críticas apenas a si mesmo, denegrindo a própria imagem. Aquilo que eu estava falando para vocês agora há pouco, né? Nossa, eu não sei nada, cara, eu não sou bom nisso. Nossa, eu sou meio burro, cara, não sei, né? Pessoas assim têm essa característica de fazer essa crítica aí, né? A si mesmo. E também não pode ser assim, né? Você não pode achar que você está por cima da cocada, mas também não pode achar que você está por baixo, né? Você tem que se entender como um igual, né? Como professor, apesar de ter um pouco de autoridade sobre vocês por causa do cargo, dos papéis que estamos desenvolvendo aqui,
eu me vejo como um igual a vocês, né? Tenho certeza que todos podem fazer contribuições, bem como eu estou tentando fazer contribuições com vocês aqui na minha matéria. Então, não pode, ninguém pode ficar fazendo assim. Isso aqui até percebo. Às vezes, tem gente que vai fazer pergunta para mim em aula e fala assim, professor, eu vou fazer uma pergunta burra. A pessoa já está se denegrindo antes da pergunta. E às vezes vem excelentes perguntas, que a pessoa ela nem imagina que aquela pergunta vai ser uma boa pergunta, ela só tem uma dúvida. Ela não imagina o tamanho da contribuição que ela fez com a minha aula por fazer aquela pergunta. Então, não, jamais façam isso aqui. Fiquem denegrindo, eu sou burro, eu sou incapaz, Não façam isso. Certeza de estar sempre errado, né? De novo, tá dentro das possibilidades aqui, né? Eu vou falar isso aqui, mas, não tá certo. Alguém vai discordar. Não, isso aqui não serve. Devo estar pensando besteira, não é possível. Não é possível que eu consiga ter tido uma ideia boa. Então, tem isso aqui também para mentes que têm essas características aqui. E a gente tem que evitar isso também. Apego seletivo a ideias e pseudofatos, né, fazendo paralelo com o outro lá, que contradizem a sua visão. Então, pessoas assim, elas sempre ficam procurando notícias que vão contra aquilo que elas acreditam, né? Então, por exemplo, ela investiu... normalmente a gente assim não investe em bolsa, né? Mas vamos dizer, ela investiu em bolsa. Investi no fundo lá, Bovix 11, lá, que é o fundo indexado da bolsa lá, do Ibovespa. A pessoa fica procurando notícia todo dia, vendo se o negócio vai cair. Não, porque eu investi, de certeza que eu fiz bobagem, então isso aqui vai cair, esse fundo vai cair, não vai dar certo, não sei o quê. Aí ela começa a achar projeções, né? Olha, o Bovix pode cair 10 mil pontos até o final do ano. Olha lá, falei que estava errado, falei que vai fazer besteira. É só assim, a pessoa ela se apega a essas coisas que contradizem ela, ou que provam para ela que ela está errada, né? Talvez a principal tese de uma pessoa assim é que ela não vale nada e que ela está errada, né? Existe gente assim também. Crença em informações não verificadas por medo, né? Então, uma pessoa dessa, você fala para ela alguma coisa que corrobora, né? Que fala para ela que ela está errada, ela não vai verificar aquilo, ela vai acreditar em primeiro lugar, né? Porque ela tem tanto medo de tá incorreta, que ela já acha que, né, realmente não, tinha certeza que eu estava errado sobre isso aqui, aí ó, a notícia está falando. E às vezes não era, né? Às vezes a notícia é falsa. Então tem que tomar cuidado. Medo de discussão, sempre que puder, evita a discussão, né? A pessoa que evita muito a discussão, porque ela entende que a discussão ela vai ser um combate. E num combate ela vai sair perdendo, né? Numa troca de ideias ela vai sair perdendo. Então ela evita esse tipo de discussão, sempre evita a discussão. Também não pode, a gente não pode, né? Lógico que tem discussão que não vale a pena, viu? Aí eu não classifico muito como fugir da discussão, eu classifico um pouco como cuidar da saúde mental. Mas esse medo da discussão, ele também é algo emocional, né? Eu não posso ter medo de uma discussão. Se a discussão é racional, se a gente está discutindo ideias ali, o máximo que vai acontecer é eu expandir a minha visão de mundo e mudar de ideia, né? Que mal é nisso, gente. Entendeu? Então não precisa ter medo, né, de discussão. E pessoas assim têm medo de discussão, evitam discussão. E por último, ser refutado para essas pessoas é uma certeza, né? Por isso que ela já começa a falar, olha, eu acho que eu estou errado, eu acho que isso aqui não vale nada, eu acho que eu vou falar merda. Então, para ela, ser refutada é uma certeza. Quando ela leva paulada, ela nem se ofende muito, porque ela já sabe que ela estava errada, né? A princípio, mesmo não estando, né? Então, esse caráter aqui, ó, passivo, normalmente continua sendo inexperiente no processo de discussões racionais, mas ela tem um caráter muito passivo, né? Muito oprimido, vamos dizer assim. Talvez seja uma palavra melhor do que passivo. E isso aqui também é ruim, pessoal. Isso aqui é o outro lado da moeda, é o outro extremo, né? Que também não pode ser assim, né? Pessoas assim, elas não fomentam, elas não criam ambientes propícios para a criatividade, para a criação de ideias, bem como pessoas do outro
do outro espectro, aqui do outro lado do espectro, também não criam oportunidades para uma boa discussão, uma boa criação de ideias, né? Então tudo isso aqui tem que ser levado em consideração. Esses foram os dois primeiros perfis. Agora, antes de passar para o terceiro perfil, eu quero mostrar para vocês uma frase que eu acho muito inspiracional, que eu já até falei um pouquinho sobre ela aqui sem mencionar o autor, que é essa daqui, ó, né? Eu gosto muito desse cara, que é o Neil deGrasse Tyson. Ele é um astrofísico, ele está bastante hypado agora, né? Ele está bastante famoso agora, mas eu considero ele um cara muito sábio, né? Independente de opinião sobre isso, sobre aquilo, sobre fama e tudo mais, mas eu gosto muito dele. Eu acho ele muito legal. E ele tem uma retórica muito boa, né? Ele um cara muito agradável, assim, você vê ele falando, ele nunca se exalta, ele nunca não tem aquele apego emocional com as ideias, né? É isso que acontece. Ele fala sobre as coisas, ele sabe que ele pode estar errado, enfim, né? Mas sem ter medo de falar as coisas, então é ótimo. E ele fala assim, ó, essa frase que eu acho muito legal. Um dos desafios da vida, né? Saber que você sabe o suficiente para achar que você sabe que está certo, mas não o suficiente para saber que você está errado, né? Então isso daqui, ó, eu vou repetir a frase. Um dos desafios da vida, saber o suficiente para achar que você está certo, mas não o suficiente para saber que você está errado. Isso alimenta muito até aquele primeiro tipo de mentalidade que eu estava mostrando para vocês. Quer dizer, a pessoa ela tem um recorte de mundo, né? Ela tem uma visão que é um recorte. Então ela sabe o suficiente para achar que ela está certa e ela não sabe o suficiente para saber que ela está errada. Então é muito complicado isso. Uma vez que você entende isso aqui, e é muito mais. Seria talvez muito menos doloroso você entender isso daqui só pela experiência dos outros, mas eu acho que é muito mais fácil de memorizar quando você aprende isso aqui por experiência própria, né? Então espero que vocês consigam aprender isso aqui só de ver essa frase, mas assim, saber que a gente nunca está absolutamente certo. A gente sempre pode ter algum ponto que pode fazer você mudar de ideia, sempre pode ter alguma coisa que você não pensou a respeito, algum aspecto sobre o qual você não pensou a respeito, sabe? Então tem que ir com calma em todas as discussões. E quando a pessoa já entra com calma, é diferente, né? Você não entra fazendo afirmações, você entra fazendo conjecturas. Fala, olha, dentro disso que eu vi, eu acho isso, né? Você não falou, você não impôs a sua ideia, você mostrou a sua ideia. E aí as pessoas vão dialogar em cima disso, você pode concordar, você pode discordar, mas de qualquer forma você vai ampliar a sua visão, né? E aí vamos para o terceiro perfil aqui, que para mim é um perfil modelo, né? Impossível de segui-lo 100% do tempo, mas é um perfil modelo, né? Que faz o paralelo com os outros dois perfis que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, ó, mentes experientes, pessoal. Mentes experientes, elas têm certeza de que é possível estar errado sobre qualquer coisa, né? Então, quer dizer, ela sabe, ela tem conhecimento, mas ela sabe que também ela pode estar errado, né? E se tem uma certeza que a gente pode ter na vida, é que a gente nunca está 100% certo sobre nada. Ter certeza sobre as coisas é um sentimento que, eu falando para vocês da minha experiência pessoal, é um sentimento que eu tenho cada vez menos na minha vida. Eu até brinco com o meu orientador, que eu falo assim para ele que eu me achava muito mais doutor quando eu era mestre do que depois do que eu tirei o doutorado. Né? Quando eu estava fazendo meu mestrado, eu tinha muita certeza sobre muita coisa. Eu achava que eu dominava determinados assuntos, entendia pra caramba. Com certeza, se surgisse alguma coisa nova, eu ia saber dominar também. Eu ia deitar e rolar, ia me destacar nos temas e tudo mais. Tinha essa certeza, por imaturidade mesmo. E depois que você vai evoluindo, você vai passando pelas coisas, observando, aprendendo, discutindo mais, você percebe que, ok, hoje
eu sei muito mais coisas do que quando eu fazia mestrado. Apesar disso, eu tenho muito menos certezas sobre as coisas. Apesar disso, eu aprendi que você pode saber um caminhão de coisas sobre um determinado assunto e mesmo assim estar errado, né? Mesmo assim não saber tudo, né? Tudo é impossível, né? Então, a única certeza que a gente tem no fim das contas é que é possível estar errado sobre qualquer coisa. É, saber... Ô, Vini, Oi, pode falar. então, só pra complementar isso aí que você tá falando, cara, é muito engraçado, porque ontem eu tava vendo um podcast, e aí era com um médico, inclusive ele citou uma coisa muito legal. Eu não vou lembrar quem fez o estudo, mas uma vez dois psicólogos fizeram um estudo com uma galera, e aí eles pegavam, tipo, várias pessoas diferentes, e elas perguntavam sobre o mesmo assunto. Então a pessoa era, às vezes, sei lá, doutor em medicina, ou não tinha nada a ver com medicina, e eles perguntavam a mesma coisa sobre medicina, entendeu? Mais ou menos assim. Só que não exatamente com medicina, né? E eles, putz, pegaram um monte de dados e tal, e eles viram que a maioria das pessoas que não sabiam quase nada achavam que elas, tipo, sabiam quase tudo, sei lá, falava que sabia. Eles perguntavam também antes, né? Eles perguntavam quanto você acha que sabe desse assunto? Aí a pessoa falava, tipo, sei lá, 70%. Aí as pessoas que não sabiam, na verdade, elas falavam um número muito alto, tipo, acho que eu sei quase tudo, sei 80%. Aí vai ver a pessoa sabia, tipo, 10. Aí as pessoas que sabiam muito, elas faziam exatamente o contrário, sabe? E é assim, cara, porque quanto mais você descobre sobre as coisas, você vê que é muito mais complexo, sabe? É assim mesmo. Exatamente. Exatamente. E eu acho muito saudável a transposição desse sentimento para outras áreas, né? Quer dizer, pô, se da minha parte, da minha pequena parte lá, da engenharia mecânica, mecânica dos sólidos, vibrações, simulação de sistemas, não sei o que, dinâmica, se disso daí, e que eu conheço bastante, que eu estudei bastante, eu sei que tem um monte de coisa que eu não conheço, que eu posso estar redondamente enganado sobre determinadas coisas. Imagine sobre os outros assuntos que eu não passei 15 anos estudando. Então você precisa ter essa noção, né? De que realmente você pode estar errado sobre qualquer coisa, né? E se despir um pouco dessa vaidade de querer estar certo sobre as coisas. A gente só quer aprender um pouco mais. No fim das contas é isso. Né? E aí depois aqui, ó, seguindo. Saber precisamente o que conhece e o que não conhece sobre um assunto. Né? Porque até puxando o exemplo que você comentou aí, quando você entende melhor um assunto, você começa a entender que há coisas sobre aquele assunto que você sabe e há coisas que você não sabe, né? Por exemplo, a gente está, vamos imaginar aqui que a gente está fazendo de novo lá a matéria de mecânica dos materiais. Por mais que você esteja no começo da matéria, você consegue entender sobre aquela matéria, você consegue dizer, falar, olha, isso aqui eu sei, putz, somatória de forças, eu sei legal, somatória de momentos, putz, isso aqui eu já me enrola um pouco, eu já não sei exatamente como é que isso aqui funciona. Então você consegue dizer, por mais que você não saiba exatamente o que é, mas você consegue dizer se você domina determinadas coisas ou não. Né? E a pessoa que é experiente, ela consegue dizer precisamente o que ela conhece e o que ela não conhece sobre o assunto. Né? Porque ela sabe, ela tem uma informação sobre o conhecimento, vamos dizer, ela tem um conhecimento sobre o conhecimento dela, como se fosse um metadado sobre o conhecimento dela. Então ela sabe dizer sobre a completude daquele conhecimento, ela sabe dizer que tem coisas que ela entende e tem coisas que ela não entende. E uma pessoa que não tem essa profundidade de pensamento, que nunca pensou, fala, o que será que eu sei sobre esse assunto e o que eu não sei? Né? Apesar de você não saber, não conhecer o que você não sabe, você conhece que existe aquilo. E isso é basicamente o que você precisa para saber se você sabe ou se você não sabe aquele assunto. E as pessoas que não têm essa profundidade de pensamento, elas nunca pararam para pensar sobre o quanto elas pensam em alguma coisa, o quanto elas sabem sobre alguma coisa. E aí entra naquilo que você está falando. O cara que não sabe nada, ele acha que ele sabe 90% do negócio. Fala, pô, isso aqui, putz, eu domino, sei tudo. Enquanto que o cara que estudou aquilo, nossa, assim, nas entranhas mesmo, fala, olha, eu sei no máximo 70%, não mais que isso. Porque a pessoa entende que ela sabe que ela sabe um pouco sobre aquele assunto, ela não sabe tudo. Então você precisa ter essa ideia de quanto que você sabe sobre as coisas. E não tem problema saber
2% sobre alguma coisa. Você sempre pode expandir. Você só tem que ter opiniões com a convicção de quem sabe 2% sobre o assunto. Porque às vezes uma pessoa sabe 2% sobre o assunto, mas tem a convicção de quem sabe 90% sobre o assunto. Aí é complicado. Depois, saber sobre quais possibilidades já pensou e saber que não pensou sobre todas. Né? Então, vamos pensar aqui em um problema e esse problema tem algumas possibilidades de solução. Né? O cara do primeiro perfil lá, ele acha que ele já pensou em todas e já tem uma resposta definitiva. O cara do segundo perfil acha que não pensou em nenhuma e, sei lá, não vai ter solução e que o mundo vai acabar. Só que uma pessoa que tem mais experiência nesse processo racional, ela sabe que ela já pensou em algumas possibilidades, porque a mente dela está treinada para pensar em possibilidades, para combinar ideias. Isso a gente vai ver nas próximas aulas, como a gente combina ideias. E pensar que ela não pensou sobre todas. Né? Podem haver coisas, podem haver variáveis que ela não incluiu, podem haver combinações sobre as quais ela não pensou, não conseguiu pensar com profundidade, não conseguiu avançar. Mas ela sabe, né, sobre o que ela pensou. Ela sabe que ela já pensou em coisas. E essas coisas que ela pensou, ela vai compartilhar. E as coisas que ela não pensou, ela fala, olha, eu não consegui pensar sobre isso com clareza. Ou não consegui nem aventar essa possibilidade. Então ela sabe que ela não conseguiu pensar sobre tudo. Outra aqui, facilidade em se convencer de uma nova ideia ou desapegar de uma discussão não produtiva. Então, se convencer de uma nova ideia, tranquilo, né? Porque a pessoa já sabe que não existe recompensa em ter tido, em estar certo. Né? Se está certo, beleza, parabéns para você, mas não tem recompensa. Né? E não existe demérito em estar errado. Existe demérito em ser arrogante, em bater o pé sobre estar errado. Mas não existe demérito em estar errado, como não existe recompensa em estar certo. Então, ela pode se convencer de uma nova ideia. Falar, olha, realmente, eu não tinha pensado por esse lado, acho que a gente pode ir nesse caminho, então. Vamos, né? Você me convenceu de que realmente é melhor assim. Beleza. Ou aqui, na segunda parte que eu fiz questão de deixar na mesma frase, desapegar de uma discussão não produtiva. Se você vê que o outro lado da discussão, vou usar o exemplo que eu já usei, está lhe atacando pessoalmente, e você entende que uma discussão racional com essa pessoa não vai acontecer, porque a pessoa não está tendo a capacidade de ser racional naquele momento, às vezes a gente tem a sensação de que a gente vai conseguir quebrar aquilo e vai conseguir convencer a pessoa a ser racional. Pode ser que aconteça, mas é raro, porque a pessoa já está no impulso de não ser racional naquele momento, ela já colocou muita coisa à prova, né? Muita coisa que tem valor para ela. Né? Então ela já colocou na mesa o fato de que, meio que assim, ela já colocou a moral dela em jogo. Né? Então se ela estiver errada, ela vai perder a moral. Né? Na cabeça dela. Isso não acontece, mas na cabeça dela ela vai perder a moral, ela vai sair lesada daquela discussão se ela não tiver razão. E você sabe que não é verdade, né? Nem que a pessoa está certa e nem que ela vai sair lesada por estar errada. Mas ela não consegue chegar nesse ponto de racionalismo para continuar a discussão. Então, às vezes não vale a pena insistir. Às vezes tem coisa que o tempo resolve. Então você fala, olha, não vamos discutir isso aqui agora, porque não está sendo produtivo. Certo? Não vamos chegar a lugar nenhum nesse assunto aqui. E /quit mesmo. Fala, beleza, não estou ofendido, não tem nada aqui, não tem nada de errado, só não vou discutir esse assunto nesse momento. Vou embora. E acabou. Porque você dá tempo para a pessoa de se tornar racional. Você mostra para ela de que se ela vier para a discussão emocionalmente, ela não vai ganhar absolutamente nada. Muita gente vai para a discussão com caráter emocional, né? Fica exaltada numa discussão e acha que só pelo fato dela estar sendo mal educada, ela vai convencer as pessoas, ela vai forçar as pessoas a concordarem com ela. E essa é uma excelente forma de mostrar que atitudes emocionais não vão
trazer nada para aquela discussão. Não adianta, não adianta. Você não precisa se exaltar também, você não precisa querer humilhar a pessoa, não precisa nada. Só assim, ó, eu não vou discutir isso agora porque não está sendo produtivo. Quando a gente tiver um ambiente que for mais produtivo para discutir isso, a gente discute. E fim de papo, né? Desapegar da discussão, não achar que vai convencer a pessoa a ser racional, né? Porque às vezes a gente fala, pô, mas aí você tá falando isso aí pra mim, mas você não tá discutindo a ideia, eu quero discutir a ideia. Não vai adiantar nada, porque para aquela pessoa a moral dela está em jogo, ela está fragilizada, não vai adiantar. O negócio é sai fora, simplesmente dá tempo. Se for uma reunião de trabalho, eventualmente a pessoa vai precisar falar com você sobre aquele assunto, porque ela precisa que você sei lá, precisa fechar alguma coisa com você, a sua decisão é importante, ou às vezes você é uma pessoa que manda naquilo, sei lá, não sei. Então a discussão vai ter que voltar a acontecer. E quando ela voltar a acontecer, ela vai ter que acontecer de maneira racional, senão ela não vai acontecer. Simples assim. Tem algumas situações que eu, como professor, encontro e eu preciso que a discussão seja racional. Por exemplo, situações onde... eu passei uma situação semestre retrasado. Numa sala de 70 alunos, 40 resolveram colar na prova. Eu tive que zerar a prova, porque esse era a regra. A regra era, quem colou, tem prova cabal de que houve fraude, a prova vai ser zerada. Eu fiz isso porque eu detesto os alunos? Não. Sendo bem honesto para vocês, eu fiquei até com dó, né? Porque, por duas coisas. Primeiro, porque essas pessoas vão ter que se matar para passar na matéria. E segundo, porque ninguém precisava ter se humilhado dessa forma. Mas quando você fala isso, fala assim pro aluno, eu zerei a sua prova. Nossa, é emocional na hora. O cara vai virar uma fera, né? E não há o que discutir, né? Você pode, né? Tem aluno que não, mas muitos deles vão querer discutir, vão querer, professor, porque não sei o quê, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo. Inclusive, teve um caso muito engraçado de um aluno que tirou nota 4, ele não colou, eu não encontrei evidência de cola na prova dele. Ele tirou 4 porque ele tirou 4, porque ele acertou 4 pontos dos 10 que eu propus. E ele ficou bravo, porque eu falei na sala que eu tinha zerado as provas das pessoas que colaram, não sei o quê. E ele, emocional, achou que eu tinha baixado a nota dele porque ele achou que eu tinha achado que ele tinha colado. E aí ele foi direto falar com o diretor do curso. Porque não sei o quê, porque o professor zerou, porque eu não colei, porque isso. Falou um monte. Falou que ele trabalha na mesma empresa faz 30 anos, que ele é honesto, que ele diz... Repara como a moral da pessoa está em jogo. E em vez de falar comigo, ele foi direto pro diretor do curso, achando que ele ia me ferrar, não sei o que. Beleza. Respondi pro diretor do curso, falando, realmente, né, houve casos de fraude na turma, os quais eu tenho documentados e comprova que houve fraude. Qualquer professor, não precisa ser nem bom, vai saber que aquilo é fraude. E no caso desse aluno especificamente, ele não colou, porque se eu tivesse achado que ele tinha colado, ele tinha tirado 0. Ele tirou 4. E ele tirou 4 pelos seguintes motivos. Na questão 1, aqui está a solução dele, aqui está a solução esperada. Ele errou isso, isso e isso. Na questão 2, aqui é a solução dele, aqui é a solução esperada. Errou isso, isso e isso. E assim por diante, até o final da prova. E no final, coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos. Acabou. E acabou o problema. Não sofri nenhuma sanção de nada. Inclusive recebi depois um elogio do diretor. O aluno entendeu que ele estava sendo irracional e em outras oportunidades, quando ele queria questionar alguma coisa na resolução, ele se dirigiu à minha pessoa, que sou o professor, e não ao diretor do curso, por entender que o meu envolvimento não é racional. Aliás, falei tudo errado. O meu envolvimento não é emocional, ele é racional, né? Da mesma forma, imagina se tem um aluno da turma aqui que eu gosto mais, eu vou dar mais nota para ele porque eu gosto mais, e outro aluno que eu não conheço eu vou dar menos nota. Não faz o mínimo sentido isso.
gente. Inclusive, acho que eu posso ser processado por isso. Mas assim, nossa, que viajada que eu dei aqui, né? Mas eu não entrei na discussão com o aluno. Eu podia muito bem, a hora que o aluno mandou isso aí pro diretor, nossa, eu podia ter ficado tiririca com ele, ter falado um monte, que ele foi isso, que ele foi aquilo, que ele foi responsável, que ele tentou me prejudicar. Precisou? Não precisou. Desapeguei, não quis discutir com o aluno. Mostrei pro diretor, com cópia pro aluno o que aconteceu, acabou. E ele entendeu. Então, às vezes, você dá um tempinho para a pessoa respirar e mostrar para ela como é que as coisas funcionam, no sentido de que não me rebaixarei a uma discussão emocional, porque meu envolvimento aqui não é emocional, resolve muita coisa. De novo, aqui, fazer críticas estritamente à ideia e nunca ao indivíduo. Quais foram as críticas que eu fiz para o diretor do curso nesse último exemplo? As questões da prova, o que ele acertou e o que ele errou. Em nenhum momento eu cheguei pro diretor e falei assim, olha, esse aluno está sendo um pilantra por causa disso, disso e disso. Por mais que a minha opinião fosse essa ou não, que eu acho que também não cabe, eu, sendo bem honesto, que falando minha opinião, não acho, né? Eu acho que ele poderia ter agido de outra forma, mas acho que foi mais algo de caráter defensivo do que outra coisa, que estava acuado mesmo, com medo de não passar na matéria. Mas a crítica, ela é a ideia, né? Eu concordo com a sua ideia por causa disso, disso, disso. Eu discordo da sua ideia por causa disso, disso e disso. Não assim, eu acho que você pesquisou pouco. Eu acho que você não fez uma pesquisa legal. Aí eu já estou criticando a pessoa. Não quero criticar pessoas. Eu quero criticar ideias. Eu quero manter a discussão racional o tempo todo, né? O que a pessoa o que ela fez não é importante. A ideia é importante. Seguindo. Desejo de aprender / chegar a um consenso / resolver um problema. Eu falei para vocês agora há pouco, por alto, aqui em cima, acho que eu estava falando sobre esse item 2 aqui, ó, né? Quando a gente estava falando sobre estar certo, estar errado e tudo mais, que no fundo a gente não quer, eu não quero mais estar certo ou estar errado sobre um assunto. Lógico que toda vez que eu bolo uma opinião na minha cabeça, tenho uma opinião, eu só tenho aquela opinião porque eu acho que ela está certa, né? Ninguém inventa uma opinião errada na cabeça, né? Que acha que está errado. Mas o meu desejo não é estar certo, nem estar errado. O meu desejo é só aprender, né? Só expandir a minha visão, entender melhor, né? Talvez dentro de um grupo chegar a um consenso, chegar a um ponto de todos concordem que aquela ideia é a melhor. Ou pelo menos é a melhor que nós conseguimos enxergar. Pode não ser a melhor de todas, mas chegamos a um consenso pacífico, né? Todo mundo entende isso. E no último ponto aqui, resolver um problema, né? A ideia da discussão, ela é resolver o problema, é chegar a uma solução. Todo mundo quer a solução. A gente não quer estar certo. A gente não quer humilhar o cara que a gente acha que está errado. A gente não quer isso. Muito longe disso. Quer que todo mundo fique bem e feliz. A gente só quer resolver o problema, né? Encontrar a melhor solução para resolver o problema. A gente busca também uma observação justa a ideias que reforçam e enfraquecem a sua visão. Aquilo que eu estava falando para vocês lá no comecinho. O que eu busco dentro da minha visão de mundo? Eu não tenho nenhum apego com uma ideia que reforça a minha opinião ou que vai contra a minha opinião. Eu fico atento às coisas que aparecem. Um fato, ele pode ser um fato que vai a favor da minha opinião ou que vai contra a minha opinião. Ele é um fato, né? E ele serve para aumentar o meu horizonte, para expandir o meu horizonte, né? Fazer com que a minha visão enxergue mais, para que eu tenha uma percepção um pouco mais justa do que é o mundo, para que eu tenha uma percepção um pouco melhor para formar as minhas opiniões, né? Não ficar focando em determinadas coisas. Vamos pegar um assunto mais polêmico agora, que é a saída dos Estados Unidos lá do Afeganistão. O negócio tá brabo por lá. Nossa, falei tanto que acabou o nosso tempo já. Só para encerrar aqui. O negócio tá bravo por lá e tem opiniões a favor e contra. Tudo tem opiniões a favor e contra. A gente tem que balancear sempre. Tá?
verificação das informações antes de seu uso, né? Não preciso nem falar, se você recebe uma informação, você tem que checar aquela informação. E por último, envolvimento puramente racional nas discussões, né? Quer dizer, como eu falei para vocês, meu envolvimento não é emocional. Tinha um por último é esse. E aqui, ser refutado para mim é irrelevante. Se eu trago uma opinião e você está errado por causa disso, disso e disso, beleza, fui refutado mesmo. Então, acabei de expandir minha visão de mundo, agora eu entendo melhor. Ótimo, maravilha, só ganhei no processo, não perdi. Não vou perder amigo porque eu estava errado, né? Pelo contrário, capaz de eu ganhar amigo por entender isso aqui e passar a ter uma visão de mundo um pouco mais abrangente.